Boa tarde, Dr. António Boa tarde. Salmento. Bem-vindo aqui à nossa secção dedicada à Covid-19. E eu pedi-lhe para fazer aqui uma viagem ao início desta pandemia. Recorda-se qual foi o primeiro momento em que ouve falar da Covid-19 como algo preocupante? Recordo perfeitamente e tenho que recuar uns meses. O serviço que eu dirijo é um dos dois serviços a nível nacional responsável por doenças emergentes. Portanto, este tipo de doenças, o Covid, o ébola, o H1N1, pronto, aquelas... E, portanto, há dois hospitais de referência no país, que é o nosso, o São João, e o Couto e Cabral, em Lisboa. Portanto, estamos especialmente vocacionados para estar atentos a todas estas coisas. Mal nós vimos os primeiros casos na China, em janeiro, tivemos a certeza que isto ia chegar até nós. Tivemos a certeza porquê? Porque primeiro se percebeu que isto era muito contagioso e depois porque toda a gente, imensa gente viaja para a China e imensa gente viaja da China para o resto do mundo. Portanto, isto ia ter que chegar cá. E, portanto, logo em janeiro começamos a preparar a organização do serviço para isto e a prepará-la, digamos, pronto, com um organigrama que submetemos ao Conselho de Administração. Uma das coisas que foi muito importante aqui foi definir, isso é importantíssimo em qualquer crise destas, uma cadeia hierárquica. Isto é, tem sempre que saber quem é responsável por quê e quem é o responsável último pelas coisas. Isso é fundamental para a segurança das pessoas. Tem que haver uma pirâmide com uma hierarquia. A pior coisa é não saber, é a indefinição de quem faz o quê. Isto tem que estar tudo muito... Começamos a fazer um plano de contingência que também submetivemos ao Conselho de Administração. Portanto, o que é que iríamos fazer em vários cenários possíveis. Pronto, sabíamos que vinha cá chegar, mas não sabíamos com que proporção viria. Portanto, fomos preparando vários passos que contemplassem antecipadamente cada um dos cenários. Portanto, felizmente, no meu hospital nunca fomos apanhados de surpresa. Portanto, quando estávamos, por exemplo, numa semana, estávamos preparados para que na semana seguinte houvesse um aumento grande de casos. Então já tínhamos as coisas. E, portanto, esse aumento verificava-se. E, portanto, quando havia esse aumento, nós nunca ficávamos descalços, percebe? Quer dizer, nunca tínhamos o... E isso permitiu-nos uma coisa que foi extraordinariamente importante, a meu ver, foi nunca se ter gerado o caos. Houve imenso trabalho, houve muito stress, houve muita preocupação, houve muito... Mas chegar ao caos, à desorganização, a ficarem doentes à porta, a ficarem doentes por tratar, isso nunca aconteceu, felizmente. De tal modo nós preparamos as coisas que também conseguimos ajudar outros hospitais que estavam menos adiantados neste processo, com todos aqueles documentos que nós fomos fazendo, os circuitos dos doentes, os critérios para tratarmos os doentes em casa, os critérios, aquilo que dizíamos aos doentes que eram sinais de alarme para nos contactarem, a maneira como nós os isolávamos, a maneira como... Portanto, tudo isto foi escrito, foi regulamentado e com isto também colaboramos com outros hospitais que realmente foi... E, portanto, podemos ter aqui um papel importante. Desde o primeiro momento que percebeu que eventualmente chegaria cá, mas não sabia em que proporção. Como médico, alguma vez imaginou uma pandemia desta magnitude? Imaginei e imagino outras no futuro. Imagino mesmo, porque estão reunidas todas as condições para que elas sejam cada vez mais frequentes. E, portanto, ou o ser humano muda um bocadinho os seus comportamentos, ou isto, aliás, repare que desde o ano 2000 já há 4, pelo menos. Houve o MERS, houve o SARS, houve o H1N1, houve o ébola, com ameaça, felizmente, chegaram a meia dúzia de casos importados a Espanha e pouco mais, mas podia ter sido uma catástrofe. Na Madeira nunca houve dengue e há 3 ou 4 anos houve 2000 e tal casos de dengue num ano. Porquê? O clima mudou, com estas viagens de avião que se fazem constantemente, houve um avião que trouxe, se calhar, um mosquito da Venezuela, ou de outro... Houve 2 ou 3 pessoas, imigrantes, que regressaram à Madeira, que vinham infectados. O mosquito deu-se bem com o clima da Madeira, reproduziu-se e passou a picar essas pessoas e a levar o vírus
para outras pessoas. Portanto, já apareceram casos de malária não importados, originais mesmo, em Espanha, em Itália, na Grécia, por exemplo. Portanto, isto vai levar a uma depredação total dos nossos recursos, com alterações do clima, com alterações, com focos de pobreza muito grandes, com secas em determinadas regiões que obrigam milhares de pessoas a tentarem emigrar, a moverem-se. Depois há outra coisa também que favorece muito isto, que há um número exageradíssimo de viagens que se fazem e de viagens desnecessárias, percebe? Quer dizer, muitas de viagens de negócios hoje em dia poderiam ser substituídas pela comunicação através de computador, e o turismo tem que ser mais comedido. Não podemos ser tão consumistas. E depois, por outro lado, os vírus, as bactérias são seres vivos. E são seres vivos que existem na Terra há mais tempo que nós. Muito antes de nós. Muito antes. E vão continuar a existir muito depois de nós sermos extintos, com certeza. Portanto, tenho um espírito de sobrevivência muito grande. Depois nós temos, por exemplo, uma sociedade que está a tornar-se muito individualista, muito hedonista. Isto é, aquele espírito de serviço comunitário, de ajuda aos outros, está-se a perder. E isso põe uma sociedade em risco para qualquer... O que é uma pandemia? Uma pandemia é uma situação infecciosa de grandes proporções que ultrapassa as fronteiras internacionais. Portanto, que aparece em vários países ao mesmo tempo, em vários continentes. E o que é que define uma catástrofe? E uma pandemia é uma catástrofe. É haver sempre mais vítimas do que meios necessários para as socorrer. Portanto, ou as pessoas viver numa sociedade solidária, em que estão dispostas a cuidar umas das outras, a ajudarem-se umas às outras, ou se nós continuarmos a seguir este rumo, que é um rumo muito individualista, muito egoísta, nós ficamos muito vulneráveis. Todos nós sabemos que perante uma ameaça, como diz o povo, a união faz a força, não é? Quer dizer, portanto, se as pessoas estiverem unidas, estiverem solidárias, estiverem dispostas a sacrificar-se pelos outros, têm muito mais probabilidade de vencer uma pandemia ou de vencer outra catástrofe, um terremoto, um maremoto, um tsunami, seja o que for, do que se realmente cada qual tentar safar-se a si próprio e pronto. Quer dizer, vivemos numa sociedade antropocêntrica, isto é, o homem acha que é o centro do universo, o centro do cosmos, com os seus armas nucleares, com a inteligência artificial, com as sondas em Marte e, no entanto, um fragmentozinho de um ácido nucleico, um fragmento, uma coisa que com uma gota de álcool em cima desaparecia num segundo, pôs em pânico toda a humanidade. Quer dizer, coisa que nem se vê, pequenina. Portanto, isto dá-nos a nós, devemos aproveitar isto como uma lição para percebermos a nossa fragilidade, a nossa vulnerabilidade. E isto pode nos dar alguma humildade, não só em relação à natureza, em relação ao meio ambiente, como em relação uns aos outros. As pessoas tornarem-se menos arrogantes, percebe? Mais humildes. Porque sabemos que de um momento para o outro podemos ir todos desta para melhor. Houve muitas teorias à volta de como surgiu este vírus na China. Até hoje não há um consenso, não é? Até teorias da conspiração. Porque esta falta de transparência de informação de como é que isto tudo se manifestou? Olha, é assim, eu também não acredito nada na fabricação deste vírus em laboratório, até porque os coronavírus existem na natureza há muito tempo. Este é um beta-coronavírus, mas os alfa-coronavírus são coronavírus na mesma e que dão as constipações nas crianças e que não fazem mal a ninguém. Portanto, ele já existia. Agora, existia de uma forma diferente. Portanto, não foi uma coisa inventada, percebe? Portanto, isto não tenho essa. Agora, por outro lado, houve coisas boas e houve coisas más. Houve uma partilha muito grande de conhecimento. Muito grande. Olha, por exemplo, um aspecto que é relevante. Imensas revistas médicas boas, cujas assinaturas são muito caras, o New England, a JAMA, os Annals of Internal Medicine, o British Medical Journal, o Lancet, passaram de imediato a open access, portanto, acesso aberto. Pronto, sem a pessoa ter que pagar o acesso isto é muito importante, para trocar informações, e pronto, isso foi bom. Por outro lado, os cientistas a nível mundial partilharam muito das suas descobertas genéticas que iam fazendo
em vez de as guardarem, que é para depois poderem ser eles os primeiros, patentearem-nas e eventualmente ganharem um prémio Nobel, passaram realmente a partilhá-las. Pronto, agora, a China é uma sociedade que não é democrática, portanto, não é um país transparente e, portanto, é sempre difícil saber o que se passa na China. E todos nós sabemos isso, não vale a pena esconder isto, quer dizer, é verdade. E, portanto, nesses países nós nunca sabemos o que é verdade e o que não é. Quer dizer, agora, que isto tenha sido um vírus inventado e fabricado, não me parece de modo algum. Esta pandemia é comparável a outras que já existiram? Nomeadamente, as pessoas lembram-se muito da gripe espanhola. É comparável ou realmente veio transformar tudo aquilo em que nós... É comparável, eu acho que é comparável. Acho que é comparável, só que existem agora muito mais meios terapêuticos que existiam na altura da gripe espanhola. Portanto, a gripe espanhola, calcula-se que terá morto, penso eu, não posso, mas tinha a ideia de 18 milhões de pessoas. E esta já morreram 3 milhões e provavelmente não irão morrer muito mais. Portanto, a outra teve uma proporção, mas também bem sei que na altura havia muito mais fome, havia mais miséria, havia menos serviços de saúde, mas era muito neste género. Era uma doença respiratória que afetava em muitas pessoas os pulmões, que era altamente contagiosa, mais do que este vírus. Mas, por exemplo, com a SIDA devem ter morrido já 40 milhões de pessoas no mundo, portanto, bastante mais do que... Só que a SIDA assustou-nos muito menos, porque nós muito rapidamente percebemos como é que ela se contagiava e como é que a podíamos evitar. Portanto, aquele medo e aquele pânico no início rapidamente desapareceu. Como é que foi estar na linha da frente quando isto tudo começou, com tanta incerteza, informações contraditórias? A doutora está a tocar num ponto crucial, e dou-lhes parabéns por esse ponto. Nós fomos obrigados, e ainda somos, a decidir na incerteza. Ou seja, há muita coisa que não se sabia na altura, mas agora ainda há muita que não se sabe também. Portanto, nós não passamos a saber tudo desde março até agora, quer dizer, e tínhamos que tomar decisões, havia decisões que tínhamos que tomar. E, portanto, o decidir, não podíamos deixar de decidir, agora sabendo que era sempre numa base de incerteza. E a prova disso, doutora, é que se pegar, por exemplo, numas linhas de orientação oficiais americanas, por exemplo, do CDC, ou da FDA, ou MMWR, portanto, que são as coisas, e eles dizem sempre indicações ou recomendações interinas. Põem sempre a palavra interina, já não... Isto porquê? Porque eles sabem que de um momento para o outro mudam. Quer dizer, e uma coisa que eles recomendam hoje, podem não a recomendar daqui a uns tempos, ou recomendar o oposto. Olha, dou-lhe um exemplo. Eu tenho, pronto, não é perfeita, pode ter os seus defeitos, mas eu tenho muita consideração pela Organização Mundial de Saúde. E ainda bem que existe. E tem feito muita coisa muito boa, quer dizer. E, no entanto, em março, nas suas orientações oficiais, dizia que não devia ser dado o corticoide na pneumonia pelo Covid, pelo SARS-CoV-2, que não deviam ser dados. Porquê? Porque nas doenças mais parecidas, que eram o MERS e o SARS, que são também por coronavírus, eles não resultaram ou até tiveram maus resultados. E depois, em setembro, tiveram que fazer outros a dizer o contrário. Dizer que afinal se devia dar. Porque depois de decorrerem ensaios clínicos e acumular-se conhecimentos, chegaram à conclusão que afinal era bom. Mas isto é natural, isto é normal, percebe? Quer dizer, numa doença nova e desconhecida, quando há coisas que teoricamente podem ser boas ou teoricamente podem ser más, é legítimo. Olha o que se passou, por exemplo, com a hidroxicloroquina, ou o que se passou com o lopinavir e ritonavir, por exemplo, que eram medicamentos que já existiam, já conhecidos, muito seguros, que já estavam comercializados há 30 anos ou há 40 anos, que faziam sentido, sob o ponto de vista teórico, e, portanto, as pessoas foram tentadas a usá-los em, como se chama, off-label, pronto, que é um uso fora das indicações habituais. E, está a ver o que era? Se as pessoas diziam assim, não, vamos esperar pelo fim de um ensaio clínico que vai demorar 6 meses. Chegava-se ao fim e dizia-se, é bom. Se o tivéssemos usado, tínhamos evitado milhares de mortes, com certeza. Por outro lado, também podia acontecer o contrário, dizer é mau e teria morrido gente por causa disso. Por acaso, o que se conclui é que nem é bom nem é mau, percebe? Quer dizer, não fez nada. Mas é isso, percebe? É decidir na incerteza.
O Sr. Doutor foi a primeira pessoa no país a ser vacinada. Como é que foi a receber esta notícia? Olha, felizmente, recebi-a de forma natural, porque não percebi. Ou seja, a sério, estou-lhe a dizer isto, agora estamos aqui à vontade e pronto. E não, 2 dias antes falou-me o diretor do hospital, a dizer se eu não me importava de ser o primeiro a ser vacinado. Eu disse que sim, não importava nada, mas achei que ia ser o primeiro a ser vacinado lá no hospital, que era uma coisa para consumo interno. E que fazia algum sentido, porque no fundo era eu responsável pelo serviço, digamos, nuclear de toda esta... E, portanto, para os médicos, enfermeiros, auxiliares, verem que eu não teria medo de vacinar, podia ser pedagógico. E, portanto, ia calmíssimo, não perdia um minuto de sono na véspera, nem sequer pus uma t-shirt, não pus nada. Normalmente joguei aqui a um gabinete, fazia a vacina e depois me diziam, olha, fulano de tal já foi vacinado. Pronto, foi isso. Isso até gerou algumas comparações com o presidente Marcelo Rebelo de Sousa, ao facto de não ter a camisa, não foi? Portanto, ia tranquilo. Só não fiquei tranquilo quando cheguei lá e vi toda aquela... E nem percebi sequer que o Hospital de São João ia ser o primeiro a nível nacional, não percebi nada. Nem sabia que ia estar lá a ministra, nem sabia que iam estar... Mas digo isto sinceramente. Portanto, eu ia para lá tranquilo, achando que era um dia normal. Um domingo, era um domingo, pronto, não... Felizmente, porque senão tinha dormido mal na véspera. Entretanto, também surgiram algumas polémicas com as vacinas, né, que está a par. Continua a aconselhar qualquer uma das vacinas que está no mercado? Continuo. Acho que, acho que quem tem que decidir essas coisas e quem tem são as autoridades de saúde. E acho que aqui a comunicação social devia ter sido muito mais sóbria. Porque é assim, nós vivemos num mundo em que quando surge uma coisa no meio de muitos milhões, qualquer pessoa acha sempre que isso vai chegar a ela e que lhe pode acontecer a ela. Portanto, não há medicamento nenhum, não há vacina nenhuma que não tenha efeitos laterais e que não tenha efeitos fatais. Quer dizer, há pessoas que morrem após a vacina do sarampo. Quer dizer, há pessoas que... Portanto, existe sempre. Agora, quanto mais isso é divulgado, mais as pessoas ficam com medo, porque não se lembram, por exemplo, que aqueles fenómenos tromboembólicos graves com uma das vacinas, cujo vetor era o adenovírus, estava calculado que eram 5 por milhão de vacinas administradas. Ou seja, uma por cada 200 mil. Portanto, e, por outro lado, o risco que há em as pessoas não se vacinarem é claramente superior, clarissimamente superior ao risco da vacina. Pronto. Agora, deve-se estar atento, deve-se ver, porque depois, em igualdade de circunstâncias, se houver vacinas para todos, se uma tiver 5 num milhão e outra tiver uma num milhão, pois nós devemos preferir aquela que tem uma num milhão, não é? Quer dizer, pronto, mas não é o caso, nós depois já estamos a precisar vacinar as pessoas e urgentemente, percebe? Porque quanto mais o vírus andar em circulação, mais mutantes vão surgir. E um dia pode surgir uma mutante que seja resistente a tudo. Se nós conseguirmos vacinar a população inteira, o vírus deixa de circular, percebe? Quer dizer, e portanto, essa é a grande... É realmente importante. Já se começa a falar agora em imunidade de grupo. Estamos perto disso? Olha, não sei. Eu digo-lhe isto sinceramente, não sei. Porque isso depende da taxa de transmissibilidade do vírus, depende da taxa de imunização natural, depende da taxa de imunização das vacinas, depende do ritmo com que a vacina for feita. Agora, acho que já se está a notar muita coisa. Por exemplo, cada vez menos nós temos doentes com mais de 60 anos. Cada vez menos. Porque começam a estar protegidos. Rarissimamente agora recebemos um doente infectado de um lar. É raríssimo. Já estão todos... Portanto, isso não é imunidade de grupo, mas é um efeito protetor da vacina. Porquê que em países que têm condições socioeconómicas semelhantes e que receberam as vacinas na mesma altura, nota-se um ritmo de vacinação diferente? Tem a ver com os próprios sistemas de saúde? Tem, com a organização, com as estruturas, porque para vacinar é preciso haver centros, é preciso haver profissionais, mas sabe que nós em Portugal temos uma experiência muitíssimo boa em vacinas.
nós temos, e digo isto sinceramente, e estou à vontade porque eu não pertenço a nada disso, mas, por isso estou à vontade, não estou a... Mas nós temos um dos melhores planos de vacinas do mundo, do mundo. E aí deve-se muito à doutora Graça Freitas, da Direção-Geral de Saúde, todos nós conhecemos e que parece uma pessoa muito frágil, uma pessoa muito... mas sabe imenso. E ela teve uma responsabilidade enorme na vacinação das pessoas, e só que as pessoas não percebem isso. Sabe porquê? Porque ao terem os filhos vacinados, eles não tiveram doenças. Portanto, as pessoas nem se lembram que eles não tiveram doenças porque houve alguém a trabalhar ativamente para isso. Porque senão tinham tido, percebe? Toda a gente se lembra de nós médicos quando nós curamos alguém. Quando curamos. Agora, quando evitamos uma doença, ninguém sabe. Quer dizer, ninguém se... E, portanto, é importantíssimo evitar doenças. Neste ano que passou, a atenção esteve muito focada na Covid-19, como é natural. Entretanto, outras doenças, outros problemas foram ficando um bocadinho para trás. As pessoas deixaram de tanto ir à urgência porque tinham medo, não houve tantas consultas. Que consequências é que acha que isto vai ter a médio e longo prazo na saúde dos portugueses? Olha, é assim, eu tenho alguma dificuldade em responder-lhe a isso, porque eu não gosto muito às vezes de falar no ar e, portanto, não tenho números, percebe, que me permitam. Agora, sei que há pessoas que deviam ter ido ao hospital e não foram por medo. Também sei que, felizmente, no meu hospital, felizmente, ninguém ficou por tratar por causa do Covid. Ninguém ficou por tratar com doenças que exigem tratamento. É evidente que naquela primeira fase houve tratamentos que ficaram adiados, naqueles que tanto fazia fazer agora como daqui a 6 meses. Pronto. Agora, naqueles em que a pessoa se diz assim, precisam do hospital neste momento para serem tratados e não têm Covid, foram tratados. E então agora nesta segunda vaga, isso ainda foi mais premente. Nós continuamos a fazer muitas cirurgias programadas, continuou-se a fazer muita... e ao mesmo tempo a ter espaço e possibilidade de tratar os doentes com Covid. Eu ia lhe perguntar se acredita que alguma vez vamos regressar a uma vida pré-Covid, mas com o que me disse dos vírus, portanto isto Olha, pode quem voltar me a dera acontecer. que não regressemos, quem me dera. Eu estou morto por regressarmos à normalidade, mas tem que ser uma normalidade diferente. Tem que ser uma normalidade mais solidária, uma normalidade muito mais... que tenhamos muito mais presente o interesse comunitário. Terá que ser uma normalidade muito menos consumista. Terá que ser uma normalidade com uma economia muito mais centrada no ser humano do que nos grandes lucros das grandes multinacionais. Tem que ser uma vida também mais pacata em termos de consumismo de viagens. Não quer dizer que agora as pessoas deixem de viajar ou de fazer turismo. Agora, acho que aquele exagero de fazerem 3, 4, 5, 6 viagens por ano é um disparate, que nem as gozam sequer, quer dizer, é só para dizer que estiveram aqui, ou estiveram ali, ou estiveram acolá. Portanto, tudo isto tem que... E depois temos que pensar sempre o que é a vida. O que é a vida, pronto. E a vida o que é? É como dizia o Vinícius de Moraes, a vida é a arte do encontro. E as pessoas têm que ir ao encontro umas das outras. E têm que ter mesmo com distanciamento físico, têm que ter uma proximidade social muito, muito grande. E têm que ter uma solidariedade e realmente muito presente, e tem que pensar que a natureza nos dá lições, por exemplo, nessa solidariedade. E vou-lhe dar um exemplo. Aqui há 30 ou 40 anos, há 2 grandes grupos de bactérias, umas chamadas gram-positivo, outras chamadas gram-negativo. Pronto. Os gram-positivos são umas bactérias muito robustas, com uma parede fortíssima, que tem mais de 40 camadas de peptidoglicanos, que são, portanto, aminoaçúcares, portanto, são polissacarídeos com proteínas, portanto, tem ali uma armadura fortíssima. Os gram-negativo têm uma parede com 2 camadinhas e, portanto, as pessoas todas achavam na altura que o grande problema agora, portanto, dali a 30 ou 40 anos, foi quando ia ser com os gram-positivo, porque eram bactérias muito mais robustas do que as outras. E o que é que se veio a verificar? O contrário.
que o grande problema agora não é com os gram-positivo, é com os gram-negativo. Porquê? Porque os gram-positivo são muito individualistas. Partilham muito pouca informação uns com os outros. Os gram-negativo partilham imensa informação uns com os outros. Quando adquirem resistência a um antibiótico, ensinam a outra bactéria, há uma transferência horizontal de um gene e a outra bactéria adquire essa. Portanto, são solidárias, percebe? Quer dizer, e são solidárias entre estirpes, e entre espécies e até entre famílias diferentes. Portanto, não tem... Portanto, a humanidade tem que ser assim, percebe? Se ela só sobrevive se as pessoas pensarem que ninguém se salva sozinho. Ninguém. A pessoa pode ser o maior multimilionário do mundo, ter o maior poder do mundo e é tão vulnerável como é a doutora Daniela ou como sou eu. Quer dizer, a vulnerabilidade é a mesma e de um dia para o outro desaparecem. Portanto, não... acho que essa normalidade tem que ser repensada, percebe? Quer dizer, e por outro lado tem que se pensar o que é que a humanidade quer, o que é que os políticos querem, se é que as pessoas tenham bens de consumo ou se tenham uma vida mais sóbria, com menos bens de consumo e um sistema de saúde pública muito mais robusto. Pronto, porque o dinheiro não chega para tudo, não é? O que é que preferia? As pessoas têm que, a população, os próprios portugueses, não é só os políticos, têm que pensar assim, o que é que preferimos? Cada família tenha apenas um carro, cada família troque de carro de 10 em 10 anos, por exemplo, que não possamos ir todos os anos passar férias ao estrangeiro, que não possamos ter 4 televisões em casa, e que tenhamos um sistema de saúde que nos garanta a assistência médica. Não é o direito à saúde, o direito à saúde não existe. O que existe é o direito aos cuidados de saúde. Porque o direito à saúde é um direito que não está nas minhas mãos, quer dizer, agora se me aparecer um cancro, o que é que eu podia ter feito? Nada, quer dizer, portanto, as pessoas dizem assim, o que é que nós preferimos? Uma boa saúde pública, uma boa rede de saúde pública, uma boa rede de hospitais, de centros de saúde, e eu sinto-me seguro com isto e sei que na minha velhice não vou ter dificuldade em comprar os remédios, não vou ter dificuldade em ser internado num hospital, não vou ter dificuldade em ter uma unidade de cuidados continuados. Vou ter isso, ou não vou ter, mas vou ter 3 carros, vou ter 5 televisões, vou ter... Portanto, são coisas que nós temos mesmo que pensar o que é que queremos. Obrigada, doutor António Sarmento.